Louvado seja Deus, que Deus lhe abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Eu lhe saúdo na paz do Senhor. O livro de Mateus, capítulo 9, o versículo a partir do 36, está escrito: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: Realmente a seara é grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Louvado seja Deus. Aqui Deus está falando para a igreja a responsabilidade de se posicionar como embaixador, como representante de Deus, como a voz de Deus a ser ouvida nessa terra que nós estamos vivendo nesse século. E aqui Jesus ia de cidade em cidade, em aldeia, pregando o evangelho do rei e curando as enfermidades, as molestias entre o povo, que o texto fala a partir do versículo 35. E vendo as multidões, ele teve uma compaixão delas, porque ele percebeu que andavam desgarradas e errantes como ovelha que não tem pastor, sem Deus, perdidas no mundo. E ele, olhando para os seus discípulos, ele disse: Realmente a seara é grande, mas pouco ceifeiro. Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiro para a sua seara. E esses ceifeiros que foram enviados por Deus somos nós, igreja desse tempo que estamos vivendo. Então que nós despertemos para nos posicionarmos como representante de Cristo, como embaixador de Deus, como se Deus por nós rogasse por essa geração. Porque todos nós temos a responsabilidade de conhecer essa palavra e ir e pregar o Evangelho. Porque nós somos o resultado das orações que nossos antepassados fizeram, que Deus trouxesse, mandasse mais ceifeiro para essa geração, para que pudesse socorrer pelo poder da palavra aqueles que andam desgarrados e dispersos, como ovelha que não tem pastor, separada de Deus, pela cegueira espiritual, pela ignorância, pelo não conhecer a Jesus. E nós temos essa responsabilidade. Eu pergunto a você, o que você tem feito para que as almas ouvissem a voz de Deus? Você tem seguido o mesmo sentimento de Jesus? Você tem se compadecido pelas almas que andam aí perdidas, desgarradas, errantes, sem pastor? O que é que você tem feito? Ou você tem buscado só os seus interesses? E principalmente você que é pago para fazer a obra do Senhor. Você que recebe salário da igreja para ir pregar, o que você tem feito? Então Jesus está cobrando. O que você tem feito? Jesus foi de cidade em cidade e aldeia em aldeia pregando, curando as enfermidades e molestias entre o povo. E Jesus pergunta para mim e para você nessa manhã: o que você tem feito? Você tem andado de cidade em cidade, em aldeia? Você tem curado as enfermidades e as molestias entre o povo? Ou vocês estão fazendo as suas próprias vontades? Jesus está nos perguntando nessa manhã. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que sois embaixadores da parte de Cristo, como se Cristo por vós rogasse. Louvado seja Deus. Então nós, igreja, está no tempo de despertarmos para a obra de Deus, que Deus nos confiou, porque nós seremos cobrados por Deus rigidamente. Rigidamente nós seremos cobrados por Deus, porque Ele confiou a obra dele em nossas mãos e nós estamos negligentes, igreja do século 21. Efésios 5 e 14 está dizendo: Desperta tu que dorme, ressurge entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Igreja interesseira, egoísta, desperta, porque é melhor dar do que receber, diz o Senhor. Assim, no nome de Jesus, é que nós pregamos e transmitimos a sua palavra. Ele está dizendo que nós temos em nossas mãos a responsabilidade para ir pregar, curar as enfermidades e molestias do povo.
E eu falo com convicção bíblica, ai de nós se não pregar a palavra de Deus. Porque no dia que nós nos apresentarmos ao Senhor, Ele vai dizer, servo mau e infiel, lançai o mau servo nas trevas exteriores e tira o talento dele e dá àquele que tem 10. Porque aquele que tem será dado e aquele que não tem será tirado. Louvado seja Deus. Está na hora de despertar para o reino de Deus, construir segundo a vontade de Deus, juntar tesouro no céu e não na terra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus cuidará de cada um de nós. Que Deus lhe abençoe nessa manhã, e que você possa despertar com essa palavra de Deus para a obra de Deus, para o serviço que Deus confiou na minha e nas suas mãos. E vamos deixar de brigar uns com os outros, vamos deixar de olhar só para o nosso ventre, e vamos olhar para a obra do Senhor, porque Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, para a honra e a glória do seu santo nome. E Deus lhe abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus eterno, Deus fiel. E na tua presença, Senhor Deus, que eu me apresento em nome de Jesus para te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor desperte a tua igreja para ir pregar o evangelho e curar toda enfermidade e moléstia em teu povo, porque Deus deu poder à igreja para isso. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos enche com teu Espírito Santo para que tenhamos a autoridade, Senhor Deus, de falar e o Senhor confirmar a palavra com os sinais que o Senhor disse que acompanharia, que seguiria aqueles que crês. Assim é em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. Amém.